Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de filosofia aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a filosofia estoica, que é uma filosofia antiga que surgiu na Grécia no início do século 3 a.C. e foi desenvolvida pelos filósofos Zenão de Cítio, Crisipo de Soli e Cleanto de Assos. Essa filosofia propõe uma visão de mundo que busca a tranquilidade, a coragem e a sabedoria através do controle de emoções e do reconhecimento da natureza racional do universo. Entre os filósofos estoicos mais famosos, podemos destacar Epiteto, Zenão de Cítio, Marco Aurélio e Sêneca. Zenão de Cítio foi o fundador da filosofia estoica e nasceu em Cítio, na ilha de Chipre, por volta de 334 a.C. Ele acreditava que a virtude era o bem supremo e que devemos viver em harmonia com a natureza. Zenão também enfatizava a importância da autodisciplina e do autocontrole. Epiteto, por sua vez, nasceu em Hierápolis, na Ásia Menor, em 50 d.C. Ele era um escravo que foi libertado e se tornou filósofo. Seus ensinamentos incluem a ideia de que devemos aceitar aquilo que não podemos mudar e focar no que podemos controlar, ou seja, nossas próprias ações e pensamentos. Ele também enfatizava a importância da humildade, da bondade e da compaixão. Marco Aurélio nasceu em Roma em 121 d.C. e se tornou imperador do Império Romano em 161 d.C. Seus escritos pessoais, conhecidos como Meditações, refletem sua filosofia estoica e apresentam uma visão prática e realista da vida. Ele acreditava que a virtude é a única coisa que importava e que devemos viver de acordo com a natureza. Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha, em 4 a.C. Ele foi um escritor, político e filósofo estoico que influenciou muito nos pensamentos ao longo dos séculos. Sêneca escreveu sobre uma variedade de temas, incluindo ética, política e religião. Ele acreditava que devemos viver de acordo com a razão e sermos virtuosos, mesmo diante das dificuldades. O que podemos entender com todos esses fatos históricos sobre esses 4 últimos filósofos é que eles não tinham correlações, ou seja, os 4 tinham os princípios do estoicismo, mesmo não se conhecendo, porque eles viveram em épocas diferentes e em locais diferentes. Então eles não tinham essa correlação de um conhecer o outro, por exemplo, e apresentar o estoicismo. Isso não acontecia porque eles viviam realmente em épocas e lugares diferentes. E para finalizar, a gente acaba entendendo que o estoicismo é uma filosofia que, mesmo sendo bastante antiga, é bem interessante de nós aprendermos e usarmos nos dias de hoje. Porque o estoicismo nos ajuda a lidar com nossas emoções e a controlá-las, a não nos deixar tomar pelas emoções e a usarmos mais nosso racional, digamos assim. E tem aquela famosa frase, né? O estoicismo não é acabar com as suas emoções, e sim domá-las. Então você acaba domando suas emoções e pensando com mais cautela na hora de atitudes. E o estoicismo é muito importante, por exemplo, na tomada das decisões, quando se está muito eufórico. É quando se está muito feliz ou quando se está muito triste ou quando se está com muita raiva. Basicamente quando se está em um pico de emoção. Por exemplo, quando você está com muita raiva e acaba falando coisas que você não falaria se você estivesse calmo, ou acaba fazendo coisas que você não faria se você estivesse calmo. Acaba quebrando coisas que você não quebraria se você estivesse calmo. Outro exemplo é até na felicidade. Quando se está muito feliz, você acaba fazendo até promessas que você não conseguiria cumprir. Por exemplo,
Vamos supor que aquele seu amigo te tirou de uma grande rascada. Então você promete a ele: ah, vou te dar um carro, por exemplo. Vou comprar um carro para você. E acaba que naquele momento de euforia, você pensa assim: ah, eu dou um jeito, eu compro um carro para ele. Mas aí lá no futuro, ou depois de alguns segundos da sua farra, você já se arrepende. Mas aí tá lá seu amigo eufórico, você fica com aquele pensamento, né? Nossa, o que eu faço? Ou decepciono meu amigo, ou vou ter que me matar de trabalhar para poder comprar um carro para ele. Outra situação que também nos acomete muito comumente nos dias é a da tristeza, que quando levada ao extremo é realmente um grande problema. Como exemplo para essa situação, imagine que tem uma pessoa que perdeu seu amigo. Depois que essa pessoa perdeu o amigo dela, ela catastrofiza aquela situação e fica relembrando e não para de pensar naquele acontecimento triste. Acaba indo mal no trabalho, acaba indo mal na escola, acaba indo mal nas coisas dela em geral, na vida dela em geral, porque ela acabou catastrofizando esse acontecimento, que foi a morte de seu amigo. E aí nós percebemos que nessas três últimas situações, o estoicismo poderia ter ajudado, não resolvido completamente a situação, mas poderia ter ajudado a pessoa em tomada de decisões melhores. Por exemplo, não ofender alguém desnecessariamente em momento de raiva, não prometer nada que você não conseguiria cumprir quando está muito feliz, muito eufórico, e não catastrofizar uma situação quando estiver muito triste. Então é isso, galera. Nesse vídeo aí deu pra gente aprender um resumo do que é o estoicismo, alguns filósofos estoicos mais famosos que foram importantes para a filosofia e como podemos utilizá-lo nos dias de hoje. Espero que vocês tenham aprendido algo de novo com esse vídeo e é isso aí. Até mais.